Por falar em alguns pontos sensíveis, algumas áreas sensíveis, a Folha de São Paulo entrevistou hoje o presidente da UDR, União Democrática Ruralista, Luiz Antônio Naban Garcia. Ele é cotado para assumir o Ministério da Agricultura num eventual governo do Jair Bolsonaro. Na conversa, Naban defendeu a fusão da pasta com o desenvolvimento agrário e o meio ambiente. E entrou ainda em algumas polêmicas. Disse, por exemplo, que há espaço para desmatar legalmente a Amazônia. Criticou também o que ele chamou de indústria da multa dos fiscais do IBAMA. E falou, por fim, em diálogo zero com o MST e que há muita fantasia, muita lenda sobre o aquecimento global. São declarações polêmicas, Vera. Vão dar barulho. Polêmicas, Silvio, porque me assusta e me causa aí uma certa perplexidade, né, nesse grupo que se formou em torno do deputado Jair Bolsonaro, o fato de que cada um se aproximou dele mais por uma agenda pessoal ou sectária ou de grupo do que por um conjunto de propostas que digam respeito ao desenvolvimento do país nesta ou naquela direção. A gente discutia no início da campanha se prevaleceria uma agenda reformista ou uma agenda populista. Está prevalecendo, na verdade, uma agenda que congrega vários interesses grupais, vários interesses de segmentos da sociedade que apoiaram o Bolsonaro no primeiro momento ou ao longo da campanha e que vão se mostrando nessas entrevistas à medida que seus apoiadores falam. Então, ora isso, ora a questão do armamento. Todas essas pequenas faturas em troca de apoio vão ser apresentadas lá na frente, em forma de projetos de lei, em forma de programas de governo, em forma de pressão para a composição do governo. Então, seria importante que o candidato viesse a público dizer o que dessas agendas que são quase pessoais, agendas que não dizem respeito ao conjunto da sociedade, que não foram suficientemente debatidas pelo conjunto da sociedade, vai prevalecer. Porque é o seguinte, essa questão de desmatamento versus expansão agrícola é uma questão que o mundo olha. O mundo olha para o Brasil e presta atenção nessa questão. Qualquer expansão voraz da agricultura em detrimento do meio ambiente vai ser objeto de crítica e de admoestação ao Brasil em esferas internacionais. Da mesma maneira que expansão desmedida, como se agora a gente está aqui mandando e agora a gente vai fazer uso de agrotóxico, de outras coisas, também sofrerá sanção aí comercial. O Brasil vai deixar de vender. Então, não é razoável imaginar que a vitória do Bolsonaro seja lida por aqueles que o estão apoiando como uma festa de arromba, de agora é a nossa vez de mandar. Porque não pode ser assim. Não é a troca de turno do governo que dita a mudança de todos os aspectos de uma sociedade e de uma economia. Então, por hora, o pessoal está empolgado com a perspectiva de vitória do Bolsonaro. Mas essas agendas vão ter de encontrar um lugar de reivindicação na sociedade e não de imposição diante de um governo eleito. Ô, Joel, continuando, pegando uma carona na frase da Vera de que algumas questões o mundo olha, dizer que há muita fantasia e muita lenda quando falamos sobre aquecimento global, aí me parece um tremendo exagero, né? Olha, Silvio, o Bolsonaro por um tempo mantinha aquela ideia de que não, ele é uma candidatura que se contrapõe à velha política e, portanto, se contrapõe à ideia de lotear a presidência, os ministérios por grupos de aliados de congresso, de partidos, e queria fazer indicações técnicas, ou seja, de pessoas muito gabaritadas em cada área com grande domínio dela. O que a gente está vendo, o engraçado é que a gente nem teve que esperar a eleição, né? A gente esperava que a decepção talvez viesse depois da eleição. Não, agora, abertamente, ainda em tempo de campanha, ele já mostra que a indicação técnica dos melhores, dos grandes nomes de cada área já foi para as cucuias, não tem nenhum grande nome de área nenhuma aí. O que a gente tem é a indicação de representantes dos grupos de interesses mais vorazes e poderosos da sociedade, como de agropecuários aqui. Um possível nome do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, que, aliás, já a decisão de colocar o Ministério do Meio Ambiente como uma pequena subseção do Ministério da Agricultura, comandado por um ruralista, já indica a direção, mas essas declarações aqui só selam que, de fato, quem espera que o Brasil vá zelar um pouquinho que seja pela preservação ambiental no próximo governo, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Não que a situação atual agora seja boa, a gente sabe que não, pelo contrário, o meio ambiente está largado aí também. A forma como o IBAMA atua é muito ineficiente, sim, tem que ser melhorada, sim. Agora, achar que
defender o interesse de quem quer desmatar o quanto mais possível, é o que a gente vai ver provavelmente nesse próximo governo. E não preciso nem falar também no tratamento de grupos como o MST, como apenas criminosos e terroristas. Vai ser outra coisa que a gente vai ver também, um aumento dessa violência agora chancelada pelo Estado. De novo, não se trata de defender um lado contra o outro. É óbvio que a invasão de terras é totalmente ilegítima. Agora veja, até mesmo o governo militar de Castelo Branco se preocupou com a questão da reforma agrária, ou seja, não é que existe essa demanda legítima por parte da sociedade, por parte de gente muito pobre. O que a gente está vendo é o poder nas mãos do lado mais forte e sem nem a tentativa hipócrita de fingir que vai se governar para todos. Andreasa, o que você achou das declarações? Silvio, primeiro é importante dizer, me parece, que há, uma vez que o Bolsonaro, conforme ele mesmo diz, está com a mão na faixa, uma disputa de poder tentando se colocar no jogo, no cardápio bolsonarista, entre seus apoiadores. A quantidade de projetáveis, de projetados, de especulados ministros dando entrevista e falando em nome do Bolsonaro, dizendo que não está falando, é muito grande. Então, eu preciso considerar que esse cidadão é, por ora, um apoiador muito próximo do Jair Bolsonaro, mas que, para além da especulação que existe e precisa ser tratada e comentada, mas para além da especulação, não há nenhuma indicação, nem da palavra do candidato, de que esse cidadão será o seu ministro da Agricultura. Me incomoda mais a ideia, menos a fala do sujeito, e mais a ideia da criação de um ministério só. E eu sou a favor da redução de ministérios, mas acho que isso não pode ser um fetiche, inclusive porque, em termos de corte de custos, fica longe de resolver o problema, mas me parece inadequado um ministério que reúna reforma agrária, agricultura e meio ambiente. Não porque as pastas, as questões sejam conflitantes necessariamente, mas porque elas são importantes e precisam de prioridades à parte. Quer dizer, você pode comunicar para a sociedade, buscando o apaziguamento dos conflitos, que essas pastas não são inimigas, não são excludentes, que elas podem convergir, mas a fundição delas me parece algo bizarro, para ser bastante franco. No Brasil existe um Código Florestal, aliás, poucas coisas foram tão longamente debatidas publicamente como esse Código Florestal. Sigamos o que está nele. Ele é muito claro e duro com o desmatamento. Ao mesmo tempo, compreende, e é bom que compreenda, as necessidades do setor produtivo, do setor agropecuário. As coisas são coexistentes. Não é possível que a gente vá agora eleger um novo presidente e que, mudando de lado, o tratamento de questões tão importantes continue sendo ideologizado. Não faz o menor sentido. É preciso ter respeito pelo meio ambiente e grande respeito também pelo setor produtivo. Como se faz isso? Respeitando a lei. Se o Brasil começar a respeitar a lei, o que está no Código Florestal, me parece um código moderno, não sou especialista na área, mas me parece um código consistente à altura dos procedimentos mais modernos existentes no mundo, a gente fica no bom caminho. De resto, a gente tem que tomar cuidado com o surgimento desses nomes aí. É gente no mercado do futuro governo, porque vejam, é fim de um ciclo. Imagine a quantidade de cargos que a nova corte bolsonarista terá de preencher uma vez eleito, já que eles representam a ruptura. A quantidade de gente do esquema antigo, esquema no sentido correto, não estou criminalizando não, do esquema antigo, social-democrata, aquele que veio Fernando Henrique, Lula, Dilma e depois Temer. Se esse pessoal vai ser varrido, como diz o bolsonarismo, imagine a quantidade de cargos para serem ocupados. Está todo mundo dando entrevista, tentando se posicionar nesse mercado aí. Então a gente tem que ter cuidado na hora de dar peso demais à fala de alguns personagens. A gente tem que priorizar aquilo que sai da boca do Bolsonaro. Por isso que era importante ele estar no debate. Inclusive para ser confrontado com essas questões e falar sobre as suas ideias e por que dessa ideia, se é isso mesmo, de um ministério que funda 3 pastas tão diferentes entre si.